me chamo Aline Oliveira, nasci e criada no Grajaú, extremo sul da cidade de São Paulo. Eu tenho 28 anos de idade. Eu comecei no audiovisual em 2014, através do Instituto Criar TV Cinema e Novas Mídias, fazendo um curso de cenografia, que foi um grande pontapé para iniciar esse universo do audiovisual. Então, aí depois eu trabalho na TV Cultura durante 6 anos. Eu sou a primeira mulher contra a regra da TV, atuando nessa área. E aí eu vou passando aqui, né? E aí, depois disso, eu vou me desenvolver no departamento de arte, que é a direção de arte. Então, eu trabalho como assistente de arte, faço produção de objetos e tal. Vou colocar aqui. Então, eu sou atriz. No meu coletivo, tem um coletivo audiovisual, As Margens do Território, então eu me permito dirigir. Então, eu também, em projetos independentes, eu assino direção de arte, faço assistência de arte nas produções maiores, assim, com orçamentos maiores, e sou articuladora do Cineclube. Aqui eu trouxe registro das exibições do meu cineclubista, né, dos meus agentes. Então, eu sou responsável pela Zona Sul, então as casas de culturas e centros culturais da Zona Sul, a gente faz esse movimento de tornar o audiovisual, né, vamos dizer, o audiovisual independente, né, produções independentes, também produções que vão gerar debates e conversas sobre temas diversos. Então, cada exibição a gente exibe o filme e ao final da exibição a gente conversa sobre a obra. E depois também tem convidados, também teve sessões que a gente convida pessoas, diretores, atores, para poder participar desses debates. E eu faço parte desse coletivo maravilhoso que é As Margens do Território. A gente iniciou, que louco, né? Eu viro articuladora de um cineclube. O meu coletivo a gente inicia fazendo um cineclube. Era tempo de pandemia, e aí a gente falou, olha, o mundo está caótico, eu estava na TV Cultura, tinha me tirado teatro, tirado tantas coisas. A gente falou assim, vamos se juntar e vamos assistir filmes para falar sobre. E aí a gente cria esse grupo, que logo depois a gente consegue acessar alguns editais, né? Então a gente tem o nosso primeiro VAI, que foi o projeto Foca Aqui, que a gente selecionou 3 artistas do território do Grajaú para fazer a produção dos videoclipes deles. Então a gente, né, tem o Joseph Rodrigues, tem a Yara Cassandra e o Leandro MC, que foi uma produção muito gostosa de se fazer no território, de colocar esse audiovisual nesse mundo, nessa produção artística com as músicas desses artistas. E recentemente a gente gravou nosso curta de terror chamado Transmutação, que foi maravilhoso. A gente até teve parceria do Espaço pelo Cocós. Então, aí nesse projeto, né, que é o Transmutação, a gente também fez Cineclube do Terror, né, que foi um cineclube de filmes brasileiros de terror. A gente também fez, pensando nessa multiplicar, né, ser multiplicadores de conhecimento, a gente fez a oficina Transmutando Imaginário, que a gente deu oficina para jovens do território também, para poder entender como que se funciona esse processo de produção audiovisual, um baixo orçamento, né, pensando independente. E aí tem um registro da gravação do curta. Então, essa é eu e meu universo com que eu trabalho, assim, e eu amo e sou apaixonada nesse caminho que eu venho traçando aí. Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bom dia. Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e muita alegria. Primeiro, nós somos a Equar. Eu sou a Júlia Beggioli. Eu sou artista, sou artista popular. Meus pais, eu venho de uma família de palhaços. E hoje me entendo enquanto produtora e videomaker, né? E eu fui a fundadora do Produtora Ecoar, uma produtora de comunicação, com foco em fazer criação de conteúdo através do trabalho especializado de diferentes produtores periféricos. Então, a gente conecta produtores periféricos à nossa equipe e, através das nossas criações para os nossos clientes, a gente desenvolve aí projetos de comunicação especializados em diferentes tipos de negócio,
projetos e coletivos. E eu realmente estou muito feliz de estar aqui hoje, porque é um passo muito importante para a gente. E estar dentro da rede, estar dentro do Amplifica, foi essencial para a nossa existência. Né? A gente conseguiu sair de uma ideia, de um projeto, para um negócio. O que vocês estão vendo aqui hoje é fruto, é por conta desse trabalho que eles estão executando. Então, se eu sou, é porque nós somos. Eu estou aqui realmente nessa lista. Então, a minha trajetória no campo do audiovisual, ela vem muito porque, como eu falei, eu sou de uma família de palhaços. E meu pai, ele sempre me falou assim, olha, você precisa de alguma outra coisa na vida, senão você não vai conseguir viver. E ele me deu uma câmera na mão. E ele me deu a oportunidade de fez parceria com gente para me dar a possibilidade de fazer curso. E assim foi. E a partir de uma câmera, eu comecei a fazer dessa câmera a minha forma de arte também. Então, desde a produção de videoclipes para a nossa família de teatro, para a nossa companhia, até a produção mesmo de documentários. Eu tenho uma série de documentários, acabo de lançar um sobre parteiras tradicionais em contexto indígena, quilombola e periférica, uma série documental. Eu desenvolvi também 2 documentários sobre o economista Amir Cair, e tudo isso como videomaker, pensando de ponta a ponta. E a Ecoar nasce como uma solução para um problema, né? Que é o problema de que a gente precisa ser muito múltiplo às vezes. E eu me conectei a pessoas muito importantes, que eu tinha muito confiança, que foram a Karina Tigre e a Sofia Hagedusci, que levam essa produtora junto comigo, hoje são minhas sócias, e trazem todo esse trabalho para uma noção de coletividade dentro de uma lógica de negócio. Por isso que é em coro que o nosso ego chega mais longe. Né? A gente trabalha em coletivo, através dessas conexões, a gente desenvolve esses projetos personalizados para cada um dos nossos clientes e posiciona eles dentro daquilo que eles desejam, eles almejam enquanto objetivo, através da nossa comunicação. Então, a gente atua mesmo como uma comunicação interna, desenvolvendo criação de conteúdo para diferentes tipos de projetos, pessoas e negócios. E a gente ecoa mesmo a partir... Isso tudo que vocês estão vendo realmente é resultado dessa aceleração que a gente está participando. E esse resultado é justamente um orgulho para a gente, já que ele posiciona onde a gente quer, que é um lugar profissional, é um lugar especializado, é um lugar de negócio, é um lugar de fazer a gente chegar mais longe. Porque eu sou de Parelheiros, e eu realmente gostaria de trazer isso aqui, porque às vezes me limitam a Parelheiros. Eu falo que eu sou de Parelheiros porque eu tenho meu ponto de vista do mundo é de Parelheiros, porque eu sou uma pessoa periférica e isso me formou. Se ela disse que é do extremo sul, galera, para quem não conhece Parelheiros, eu sou o extremo do extremo, tá ligado? Então, é sobre isso mesmo, é sobre colocar esse eco através do nosso trabalho de profissionais super qualificados, pessoas que já estão no mercado, que já estão ralando, e conectar elas a grandes projetos, a grandes ideias e a grandes negócios. Olá, gente. Bom dia. Sou o Victor Brum. Eu sou artista, produtor cultural, articulador territorial. Eu sou do Jaçanã, Zona Norte de São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui. Já aproveito esse momento para agradecer, de fazer parte dessa delegação, conhecer a galera que está nessa aceleração junto com a gente. Tem sido muito mágico estar aqui, de verdade. O nome da empresa que está sendo acelerada é a Ruído Roxo. Nesse momento eu vou me até a falar um pouco da trajetória e como que chegou na Ruído Roxo, né? Como isso se tornou possível. E quando eu penso na minha trajetória, eu penso muito no movimento cultural de São Paulo, Zona Norte especificamente. Então, o movimento cultural das periferias foi onde eu consegui entender o que eram as ações afirmativas. E foi esse momento que eu entrei no ProUni e realizei produção musical. Eu fiz ele 3 vezes na minha vida. As 2 primeiras vezes que eu fiz, eu sequer me inscrevi em alguma coisa, porque eu não sabia qual era a função da nota do Enem. Né? E quando eu descobri isso através desse movimento cultural, isso foi uma virada de chave na minha vida. Mas mesmo assim é muito doido isso, porque dentro da faculdade tem uma limitação gigantesca, sabe? Você sair de lá formado é um outro processo. Entrar é muito fácil, né? Então, eu era, junto com um outro bolsista, as 2 únicas pessoas negras e tinha uma outra mulher só. Né? Um curso de produção musical, a maioria das pessoas eram pessoas, inclusive, de outros estados. Eu cursei na Embi, Morumbi, Moca. E, assim,
apesar de ter sido uma formação teórica excelente, eu só fui ter, de fato, uma prática de tudo que eu aprendi dentro de um programa da Secretaria Municipal de Cultura chamado Programa Jovem Monitor Cultural. E foi lá onde eu realmente consegui executar e fazer tudo aquilo que eu sonhava mesmo, porque, é igual eu falei, eu me vejo como artista em primeiro ponto. Tem um grupo de rap chamado Templo Negro, e acho que uma coisa que faz muito coro aqui em nós três é essa parada de que a gente precisa ser muito múltiplo para estar nos lugares que a gente está e realizar tudo que a gente realiza, certo? E isso é uma coisa que coloca a gente num lugar muito precarizado muitas vezes, e é uma carga muito grande que a gente carrega. Então, quando eu entrei no Casarão, foi em 2019, foi um processo muito legal, inclusive naquela época, Casarão de 2018 a 2021, com o gestor Juninho Sendro, a gente conseguiu ter uma mentoria e realizar projetos relevantes, porque foi uma gestão de um espaço cultural que proporcionou aos jovens que estavam naquele lugar, de fato, conseguir realizar seus projetos e desenvolver o que tinha que ser desenvolvido. Então, pulei uma parte essencial, né? Fui de coletivo, 7 anos no coletivo. Então, essa minha introdução ao movimento cultural das periferias foi através do coletivo Estética Urbana. E não foi no território onde estou, Jaçanã. Se iniciou na Brasilândia, lá no Jardim Vista Alegre, onde a gente realizava oficinas de hip hop para as crianças do CRAS. Então, a gente começou a executar e a gente viu que tinha uma coisa muito poderosa nisso. E eu sinto que tudo isso começa de uma forma muito singular. E quando a gente começa a se envolver nos espaços, a gente vê que tem muita gente realizando e querendo realizar muita coisa em conjunto, coletivamente. E isso foi mágico, porque a partir disso eu consegui, quando eu estava na faculdade, entender melhor como que eu conseguiria me posicionar e pegar o que eu tinha que pegar, né? Porque, quando você está na faculdade, ainda mais particular, estudar à tarde, sem dinheiro nenhum, condução, e aí, a minha mãe dava um VA para eu ir lá, era assim, 70 conto por mês para se alimentar. É uma coisa muito doida, né? Você vê a galera num outro fluxo, no fluxo de fazer o networking, de estar no bar. Às vezes a aula nem era aquele lugar que realmente acontecia as coisas, porque as pessoas já tinham uma estrutura muito grande. Então, eu grudei muito nos professores, e os professores eles abraçaram isso, então eu consegui fazer um contato de ser o estagiário lá para a primeira turma, consegui realizar uns contatos importantes de lá. Quando eu cheguei no Casarão, a gente chegou na condição da pandemia também, e essa condição da pandemia ela foi uma parada que mexeu muito, porque a gente estava realizando um trabalho legal e isso travou. E o projeto, quando você entra no Jovem Monitor Cultural, você precisa realizar um projeto, são 2 anos, né? Você entra o primeiro ano, no primeiro ano você faz um esboço de projeto, e aí você concorre, somente alguns dos ingressantes viram os continuistas, e aí faz essa formação do segundo ano. O Casarão ele abriu as portas para que se realizasse um projeto, e a gente começou a realizar um trabalho de articulação territorial muito forte. Então, naquele momento, o Casarão ele era um espaço muito forte de difusão artística. Todo artista da Zona Norte, ele se apresentava no Casarão, e aquilo ali gerou um movimento muito forte, que hoje a gente vê que tem uma galera se apresentando em SESCs, rodando em outras casas de cultura, centros culturais, e era um lugar dos coletivos, era a casa dos coletivos, da Zona Norte e também de outros lugares da cidade de São Paulo, né? E ao final de todo esse processo, em 2021, acabou o projeto e vem aquele vazio, né? Como que a gente continua o que a gente está realizando? E foi aí que surgiu a Ruído Roxo, esse primeiro ponto da Ruído Roxo. Porque enquanto a gente estava no Casarão, a gente observou que tinha uma problemática muito grande com as burocracias necessárias para os artistas que são da periferia acessar aquele espaço, conseguir pleitear aquele cachê, aquele recurso público para investir nas suas carreiras musicais. E a partir disso a gente começou a realizar agenciamento artístico. E sem entender muito isso ainda, né? É aquela coisa, 10% você vai lá e aí você tira foto, você grava, você faz mesa de som e tudo aquilo. E entendendo como funciona toda essa dinâmica mercadológica e até
da indústria, né? Que é esse ponto da gente estar aqui hoje entendendo toda essa movimentação. Aqui tem algumas fotinhos ali, em cima é no programa Jovem Mentor Cultural, que na época era realizada pelo CIEDES. Antes da pandemia era muito legal, porque rolava uma parada muito parecida com o que acontece aqui na UTC. Todos os jovens monitores da cidade de São Paulo se juntavam num espaço e essa rede era estabelecida, e é uma coisa mágica, porque é essa parte do coro e o EC chegar mais longe. Isso é muito lindo, de verdade. Em 2021, né, como eu disse, que foi o final da fundação, o final do programa Jovem Monitor Cultural, eu apresentei um projeto que era o Festival Fica em Casarão. Na pandemia tinha essa problemática. Os artistas eles continuaram se apresentando nas casas de cultura enquanto uma forma de não prejudicar o setor cultural, o setor artístico, naquele momento que estava todo mundo sem trabalhar. E aí começou a surgir a questão das lives, Zoom e etc. E os artistas eles se apresentavam pelo Zoom. Só que é isso, né? Como que uma banda vai se apresentar pelo Zoom e vai entregar um trabalho, e aí aquilo pegou todo mundo, né? E a gente começou a pensar muito nesse problema. E visto isso, a gente, quando teve a primeira flexibilização da pandemia, a gente pensou, como que a gente executa isso? E aí surgiu a possibilidade da gente conseguir gravar conteúdos audiovisuais de qualidade. Foi um momento também que as casas de cultura foram equipadas, então chegou mesa de edição digital, chegou câmeras, equipamentos incríveis nas casas de cultura, e a gente começou a gravar na íntegra, num formato bem tipo estúdio show livre, e disponibilizar no YouTube. Isso começou a tomar uma proporção tão grande, porque os artistas, muitas vezes a gente queria contratar um artista do território, mas a gente procurava alguma coisa sobre esse artista, a gente não conseguia encontrar. Às vezes artistas de 20, 25, 30 anos de caminhada, a gente não conseguia encontrar informações sobre ele na internet, ou ele não tinha um vídeo, um registro mínimo, de um celular, alguma coisa que pudesse comprovar aquele trabalho artístico. Então, quando eu falo da difusão artística que o Casarão começou a desenvolver, foi muito nesse lugar. E foi onde eu consegui executar toda aquela teoria que eu tinha aprendido na faculdade. Porque na faculdade, apesar da gente estar na Anhembi Morumbi, não tinha uma mesa de som digital. Então, quando chegou aquilo na Casa de Cultura, a gente falou, mano, a gente precisa executar isso, fazer uma coisa bonita acontecer. E tudo isso aconteceu de uma forma bem linda. Não trouxe números, mas, enfim, durante esse processo foram mais de 60 artistas que a gente conseguiu articular no território para estar nesse espaço, para estar se apresentando. E é isso, né? Eu saí de lá, fundei a Ruído Roxo, ainda nesse lugar do agenciamento artístico. A gente produzia vídeos enquanto uma maneira de conseguir viabilizar essas apresentações dos outros artistas em outros espaços, né? E isso foi tomando outras proporções. Pulei muita coisa ali, mas estive também no Vai 1, estive no Vai 2, atualmente estou num grupo que está finalizando agora em julho, o Fomento à Periferia, e eu fui entrando de cabeça na Secretaria Municipal de Cultura, pensando em como dar continuidade para esse trabalho. E quando chegar essa possibilidade de 2023, a gente pensar na SPCine, entender o Amplificacine, a gente tinha acompanhado a galera da Monomito, a primeira edição do Amplificacine, a gente falou, cara, a gente precisa fazer isso, E é isso, né? A entrada do meu sócio, grande amigo também, Richard Joshua, foi um momento muito complicado para mim, porque eu tinha feito cirurgia nos 2 joelhos e, cara, ele abraçou as ideias, foi para cima e a gente está aí, né? Até hoje, ali é uma foto do dia que a gente assinou lá no Amplificacine, um dia muito feliz pra gente. E a gente conseguiu chegar nesse espaço do Amplificacine, né? E aí, então, vira aquele choque, de qual é o seu modelo de negócio? Né? Como que a gente está no território ali, fazendo as coisas de uma forma muito orgânica e abraçando tudo, abraçando o mundo, levando todo mundo, e aí você vai começar a pensar em modelo de negócio, coisas que não sequer passavam na nossa cabeça, né? E aí a gente consegue entender melhor como se organizar para se organizar no território. Então, nesse momento eu vou me ater isso, mas isso é um pouco da minha trajetória. É importante frisar também que é uma coisa que acontece a muitas mãos, né? Eu estou aqui, fiz questão também de que Salim, um outro parceiro que veio de São Paulo aqui hoje no Day Pass, acompanhante, para vir aqui estar junto da gente, porque esse lugar aqui é incrível. Eu vim muito de coração aberto, indústria, como me vê na indústria,
Tipo, a gente faz de tudo, então a gente acaba não conseguindo fazer uma coisa assim de uma maneira completa, assim como a indústria realmente pede ou quer. Então, isso está sendo mágico, né? Não foi, está sendo mágico, né? Todo esse reposicionamento também da identidade visual, isso daqui é através dessa parceria da SP Cine com a The Sampa e também o Instituto de Cinema, que está fazendo a gente sair fora de uma caixinha ali e ir para um lugar que a gente pode hackear essas informações e trazer para o território. Porque é esse lugar, né, de trazer todas essas pessoas que estão com a gente para esse espaço. Então é isso é um pouco da minha trajetória. Vamos seguir a apresentação e muito obrigado de novo. Ouvindo vocês falar, eu acho que dá a devida dimensão do que a gente está tentando propor aqui, né? A gente está tentando propor ações de política pública que sejam amplas, que sejam contínuas. Eu acho que vocês puderam escutar da voz deles, né? Cada um deles passou por mais de um programa, integrou diversas ações da prefeitura, ou do governo do estado, ou do governo federal. Então, para a gente entender essa complexidade das políticas públicas é extremamente importante. E propor novas políticas que deem conta dessa complexidade, que deem conta desse mundo contemporâneo. Porque a gente muitas vezes pensa a política pública de uma forma muito específica, muito focada, muito reduzida. E o que a gente tem tentado fazer é ampliar o escopo de como a gente entende políticas públicas. É por isso que a SP Cine se articula com a The Sampa, é por isso que a SP Cine se articula com o Rio to See, é por isso que a SP Cine se articula com a nossa Secretaria de Relações Internacionais. Para quê? Para fazer com que essas ações reverberem e para que elas levem ao quê? Que é o nosso foco principal. Sustentabilidade econômica para as nossas empresas, para os profissionais do audiovisual. Para que essa galera que esteja aqui, criando as suas empresas, que já criaram suas empresas, colocando as empresas no mundo, trabalhando, alcancem a sustentabilidade. Sejam profissionais, tenham as suas empresas regularizadas e se sustentem e se mantenham e tenham independência criativa. As duas coisas caminham juntas. Às vezes a gente acha que, não, eu estou fazendo a minha arte, eu estou compondo a minha criação e não estou pensando na sustentação. Mas é importantíssimo, porque a gente, todo mundo aqui tem que pagar as suas contas, todo mundo aqui quer viver bem, todo mundo quer prosperar. Então a gente precisa entender os dois lados da moeda. Então eu acho que aqui a gente tem exemplos maravilhosos com vocês. E eu queria perguntar para vocês, como fazer parte, ter essa trajetória dentro de todos esses movimentos, de todas essas ações que cada um de vocês participou, e hoje fazer parte da rede SP Cine. Então, eu queria que vocês colocassem um pouquinho dessa experiência, tem que ser rápido, porque todo mundo poder falar um pouquinho, 5 minutinhos, mas que vocês colocassem um pouquinho dessa experiência de vocês, de terem passado por várias ações, de agora, dessas ações da onde vocês estão falando agora, nesse momento, e da importância de fazer parte de ações, fazer parte de movimentos e, nesse momento, de estar integrando a rede afirmativa. Eu me lembro quando eu me inscrevi para o Cineclube, para ser articuladora, eu cheguei e falei assim para o Leandro Pardi. Eu falei, eu acredito no audiovisual como uma ferramenta de transformação social. Eu acredito mesmo sobre contar histórias e colocar outros corpos, tirar um estereótipo, ter possibilidades, assim, sabe? De a gente poder contar essas histórias, que é isso que eu faço com o meu coletivo As Mais Território. A gente conta as histórias. E aí eu dou de frente com um programa, que é o Cineclube, que é como que a gente faz esse audiovisual brasileiro, porque é isso, eu trabalho nessa parte técnica, que é fazer um filme, entendendo essa espacialidade, para poder esse caminho que é projetar, fazer a exibição desse filme. Então, aí eu falei, nossa, é muito louco, Como que a gente faz aqui, que a gente assiste muita coisa de fora, A gente assiste muita coisa de fora. Como que a gente começa a assistir e valorizar cada vez mais as nossas produções? Porque aqui também existe pessoas que fazem isso acontecer, esse movimento do audiovisual, do cinema, das séries. Então, a gente está com essa indústria crescendo cada vez mais e fazendo conexões. Então,
quando eu tive esse acesso de falar, caramba, existe um cineclube, eu consigo ser articuladora, eu consigo fazer que esses filmes cheguem nesses espaços e a gente debata sobre essas obras, conversa sobre, eu falei, caramba, faz sentido. Faz sentido uma caminhada que é para mim, que é, eu acredito nesse audiovisual que vai transformar, que de alguma maneira vai chegar para as pessoas. E como as pessoas desse meio território, mas também, né, esses trabalhadoras, essas crianças, cada vez mais têm acesso a isso. Então, e está dentro, assim, né, de você fala, já é incrível quando você vê uma sala, né, com as pessoas ali prontas para assistir uma obra, ter um diretor para poder conversar como que foi o processo de construir essa obra. Então isso já é muito legal, como as pessoas estão assistindo, estão chegando nela, esse produtor de visual, nossa, esse filme chegou em mim dessa maneira, nossa, esse filme já chegou em mim de outra maneira. Então, como é gostoso disso, e o mais importante, como é importante, depois que eu entrei, né, sendo articuladora do Cineclube, participando do fórum, né, então participando do encontro de cineclubistas, que a gente falou, vai lá, vai ter um encontro de cineclubista, como que é o cineclube de uma galera mais independente, que está rolando. Então, é gratificante no sentido que eu saio, não saio, né, ainda estou, né, que eu ainda faço produção de arte, da técnica, para olhar esse outro universo desse audiovisual, que é como que a gente organiza isso, né? Como que faz ser possível. Então, existe outra estrutura, existe a estrutura, tipo assim, como que faz para levar para fora, existe como que faz para poder ter eventos onde que vai ter conversas com pessoas importantes que têm uma caminhada, né, desde distribuição, desde a rodada de negócio que é, como que a gente faz nosso produto ser visto, e aí como que a gente vende, tipo assim, nosso produtor e fala, somos pessoas que são capazes e eficientes para fazer isso. Então, a SPCine me possibilitou estar nos espaços. E isso eu acho incrível, porque quando você está, te permite aprender, a se conectar, sabe, a trocar. Então, agora acabou, eu passei um ano sendo articuladora, e desde sentar com meus agentes, eles falaram assim, ai meu Deus, como que a gente faz para chamar as escolas? Ai meu Deus, por que na região de Santa Amaro é um bairro, sei lá, meio estranho, as pessoas não colam nas casas de cultura, os centros culturais que tem ali. Como que a gente leva esse público? A gente fala, será que a gente bate na porta das escolas? Vamos lá conversar com a diretora. Esse programa, Cineclube da SPCine, a gente faz exibição de filmes. Se você quiser, a gente pega um filme que está de acordo com a proposta do que vocês estão estudando, e aí a gente faz acontecer esse movimento. A gente faz acontecer esse movimento de cinema que nós, brasileiros, passamos cada vez mais a assistir as obras. Porque a gente são pessoas que produz, e isso produz, tem pessoas, estamos aqui, né, são pessoas que atuam nessa área, quando cada vez mais esse território começa a assistir esse cinema da América Latina, sabe? Então, consumir. Então, acho que a SPCine, para mim, está sendo, e o lugar de possibilidade de conexões e o lugar de aprendizado de um universo que é grande, que a gente pode chegar a lugares assim de muitas conexões, e está sendo muito importante assim, para a minha trajetória, enquanto uma pessoa que é desse universo do contar histórias. E a primeira coisa que roubam da gente, quando a gente vem de um determinado lugar, é a nossa possibilidade de sonhar. Né? Então, como construir um imaginário em que a gente possa existir aqui? Parte daí. Isso aqui é um sonho. Gente, isso aqui de fato é um sonho que se tornou real, porque sonhos se tornam realidade. E eu vou um pouco antes da ação afirmativa, que eu fui sonhada, como diz Karina Tigre. Eu fui sonhada, me sonharam. Tem trabalho de base acontecendo na quebrada, tem trabalho de base acontecendo no território. O trabalho que ela faz é a base que ela dá para que o futuro que a gente almeja esteja aqui também no futuro. Então, não é só sobre a gente, não é só sobre o futuro, é sobre o passado, e o passado que foi sonhado para mim. Né? É sobre meus ancestrais, é sobre meus mais velhos e minhas mais velhas que abriram esse espaço para que eu pudesse aqui chegar. Então, eu trago muito nesse lugar de que também nas nossas conversas a gente entende a ação afirmativa como uma pequena janela.
ela é aquela janelinha de oportunidade que a gente entra com o pé na porta e escancara para todo mundo que puder entrar junto com a gente. Porque é sobre abrir espaço, é muito pequeno, gente. É muito pequeno. É pequeno. Olha os outros espaços desse ambiente, é pequeno, a gente quer ser grande. Eu quero ser gente grande. Eu quero crescer, eu quero ter a possibilidade de sonhar coisas que ainda não estão no meu imaginário. E a ação afirmativa é justamente colocar a representatividade ali para que a gente possa passar a imaginar. Passar a imaginar é passar a sonhar, e sonhos se tornam realidade. Né? Então, eu parto muito desse lugar, e a oportunidade de estar aqui vem muito nessa mesma vida, sabe? Como que a gente vai construir aqui, com esse espaço, a gente também tem muita responsabilidade a partir do momento que a gente pisa aqui. Qual que é a nossa responsabilidade a partir do momento que a gente volta? Porque o rolê é voltar, o rolê é fazer chegar lá. Como que eu vou explicar para a pessoa que acabou de começar no audiovisual que ela precisa pensar modelo de negócio? Mano, isso é louco pra gente. E ao mesmo tempo, eu sempre volto nesse ponto. O mercado na quebrada, ele sempre existiu. A troca, a lógica da troca, da venda, ele sempre fez parte da nossa encruzilhada. Mas, como que a gente passa a entender isso e posicionar isso aqui de uma maneira que faça sentido para a nossa trajetória, para de onde a gente veio? Então, eu acredito ainda mais na rede afirmativa, na potência de botar a gente como a gente falando a nossa maneira de fazer. Como que foi pra gente tudo isso? Porque é confuso, gente. É confuso, é conflitante. É sobre ideologia. Como que a nossa ideologia não morre? Isso tudo faz parte desse processo. Então, eu acredito muito na potência desse hub de conexões que potencializa e faz a gente chegar a lugares que não foram pensados por nós. Eu nem sabia que isso aqui existia, né? Entender isso, como funciona e passar isso para os meus mais novos vai ser a minha ação afirmativa quando eu chegar lá, quando eu estiver lá, quando eu estiver com os produtores e fazendo com que eles se conectem a outros lugares também. É isso, gente. Estar fazendo parte da rede afirmativa tem sido uma coisa muito importante. Assim, a SPCine sempre foi um sonho, assim, já me inscrevi no Cineclube umas 4 vezes. E a gente sabe como que é. E é uma coisa assim que realmente é esse sonho. Muitas das vezes a gente está nesse lugar aqui, quando a gente ocupa esse lugar nesse lugar de trabalho, né? Eu já fui em vários congressos, fazer personagem vivo, fazer stand. Tá aqui hoje, sabe? Levar o cartãozinho para casa, pegar ativação de tudo que é bolsa, mochila e tudo. É esse lugar também, sabe? De vir de coração aberto também e ouvidos muito abertos para ver como que tudo está acontecendo, como as coisas funcionam. E tem sido muito divertido. A missão e a SPCine, ela traz uma estrutura que eu enxergo que é muito diferente de alguns outros programas que existem na Secretaria Municipal de Cultura. E essa estrutura que é colocada para a gente é uma coisa sensacional. Eu nunca vim para o Rio de Janeiro também, e sabe, é isso, a gente chega aqui e quer fazer tudo. E a gente sabe que a gente vai voltar com uma responsabilidade muito grande nas costas. E vir para cá, assim, sabe, é aquela... Você chega no hotel à noite e você... turbilhão de coisas na cabeça. E a gente precisa, de alguma forma, mastigar isso, levar para o território e informar. Acho que no momento que a gente ocupa esse espaço, automaticamente a gente precisa realizar um trabalho de articulação territorial. Né? A gente tem aqui Zona Sul, Zona Norte, e a gente precisa ampliar isso, para que tenham, inclusive, mais espaços, para que não precise ser uma sessão patrocinada, para que isso tenha um espaço que seja importante até mesmo para os players estar aqui vendo um movimento orgânico que acontece no território. Porque no final das contas, quem consome tudo isso muitas vezes é o próprio território, né? Então, sabe, a gente tá fazendo parte disso, para mim tá sendo muito especial, de verdade. Para mim acaba fazendo mais sentido. A gente vai entendendo esses momentos, para a gente que é gestor público, para a gente que está pensando, formulando, batalhando pelas ações, pela construção dessa política pública, também escutar vocês alimenta, né, a nossa vontade, a nossa certeza de que esse é um caminho que dá certo, esse é um caminho que faz diferença. Então, estou muito feliz de estar aqui escutando um pouco mais, já conheci um pouquinho vocês, mas conhecer um pouco mais a trajetória de cada um de vocês.
E falar um pouco que nessa nossa lógica de pensar política pública, muitas vezes quando a gente fala de ações afirmativas, de inclusão, elas são ações que acontecem de uma forma muito segmentada. E era isso que a gente queria mudar. Então, a gente pensa o território. Então, cada um deles aqui vem de um território, trabalha no seu território. Mas não é para ficar só nesse território. A gente quer que eles viajem o mundo, que eles conheçam outras oportunidades e voltem para o território e estejam sempre fazendo isso. Então, para a gente propor políticas públicas que possibilitem isso, então que possibilite essa atuação no território, possibilite essa conversa, possibilite o fomento e levar prosperidade para esse território, ao mesmo tempo em que eles podem se projetar para fora, ao mesmo tempo em que eles podem ter a experiência única de vir aqui, como outros tiveram experiências com outras ações nossas, até mesmo ações internacionais. Nós levamos o grupo Rede Afirmativa para o South by Southwest, que é isso aqui potencializado para 10. Levamos recentemente para Cannes, que é o maior festival, o maior mercado de cinema do mundo. Estamos levando para a Annecy pela primeira vez. A Annecy é um festival muito importante de animação, então estamos levando 4 representantes. Então, isso são ações efetivas. A experiência que vocês estão tendo aqui é única e é uma experiência que vocês vão multiplicar. E para a gente isso é importante também. A experiência de trabalhar no território é uma, a experiência de receber uma formação é uma, a experiência de viajar é uma. Então, a gente vai compondo, e dando esse subsídio, essa estrutura profissional, essa estrutura até mesmo emocional, de saber se colocar, de pensar o seu negócio, de saber apresentar o seu negócio. Parabéns! Parabéns, porque vocês estão aproveitando ao máximo essas oportunidades. E estão entendendo isso, e para a gente também é muito gratificante, porque a gente entende que faz sentido e a gente vai seguir brigando e construindo e pensando e elaborando e criando lei, decreto e edital para que essas ações continuem. Eu desejo que minha produtora, coletivo, que começou como coletividade, junto com Natan Ribeiro e Denis Chagas, nós, enquanto pessoas que contam histórias, eu desejo que a gente consiga, que os nossos produtos audiovisuais possam fazer conexões externas. E eu sei que a Esfecine está trabalhando para isso, Como que a gente faz essas conexões de parcerias mesmo, de coproduções. E eu tenho vontade, cada vez mais, que o meu território possa sonhar também nesse universo, meus jovens, os jovens que estão aí estudando, que estão entendendo o que é da vida. Eu acho que eu tenho uma utopia de sonhos de futuro que o audiovisual seja possível e atuar na área. Eu quero ver a Safira, minha filhada, olhando para mim e falar: madrinha, eu quero dirigir um filme. E eu falar: pô, então bora. E eu acho que os caminhos que a Esfecine está fazendo, está traçando, é de permitir que cada vez mais jovens periféricos, cada vez mais a gente possa acessar essa indústria, possa acessar, contar história, para acessar esse mercado, que o audiovisual é para nós. Então, meu sonho é que vire e cada vez mais a gente desse território, a gente que vem daqui, possa cada vez mais ir ocupando e tomando espaço e contando história e fazendo pertencente dessa ferramenta que é o audiovisual.